quer dizer que há 10 ou 11 anos o Rui Cruz já usava calças à boca de sino. É isso que eu te estou a dizer, sim. Certamente, por parte dos outros elementos do grupo, foi alvo de piada. Quem te contou isso? Nunca, nunca. Valorizámos sempre o Rui Cruz pela sua identidade, pela sua personalidade, pelo seu intelecto. E nunca, nunca gozámos com a roupa dele, na cara dele. Fora essa escolha que pode ser tida como duvidosa, tem para contrabalançar talento. Não fosse isso seria só um gajo que vestia calças à boca de sino. Isso das modas que há pouco estavas a dizer é muito engraçado. À medida que vais envelhecendo, percebes que mesmo aquilo que se apresenta à tua frente como novidade, a maioria das vezes nunca o é. A diferença para as calças à boca de sino é que quando dá a volta surge com um novo nome. Para ser mais concreto, por exemplo, o politicamente correto ou algo assim desse género. Que Uhum. atualmente até já é muito difícil pegar nesta expressão, já tem tantas. Enjoa. Enjoa, tem tantas definições, ninguém consegue perceber muito bem o que é. Há falta de melhor exemplo. Esta expressão não é correta, até porque é o melhor exemplo, talvez, no nosso solo. Mas o Ricardo Araújo Pereira, mesmo alguém como ele, estando 2 ou 3 horas a falar sobre o tema, tu não consegues extrair um bloco. Isto é a definição do politicamente correto. Tornou-se uma espécie de polvo. Tem muitos tentáculos. Isto para dizer o quê? Se recuares um bocado, não sei se é tipo os cometas, que volta tempos a tempo, mas é um tempo fixo. Esta coisa de tentar cilindrar um certo grupo por dizer algo de uma determinada forma sempre existiu. Não tinha este nome. Certo. Já foste alvo assim de alguma tentativa, não digo cancelamento, andas pelos mares do Twitter, não andas? Agora já não se chama Twitter, mas já não vou para novo, eu acho que já não vou mudar a designação do Twitter, para mim vai ser sempre Twitter. Claro, exato. Eu ainda escrevo farmácia com PH. Portanto, está certo. Sou dos teus, sou dos teus. Eu acho que ainda não vi ninguém a utilizar o novo nome do Twitter, X. Ah, estão Aquilo no é X. X agora, não é? Porque felizmente há poucos palermas. Aquilo é só ridículo, quer dizer. Mas pronto, o Elon Musk fará aquilo que o Elon Musk quererá fazer. Mas respondendo à tua pergunta, eu não sou conhecido o suficiente para ser alvo de uma operação dessas. Quanto muito em palco já disse algumas coisas em que as pessoas se sentiram visadas e ofereceram-me tal a seguir. Mas a forma como eu lidei com isso foi agradecer o meu tempo e depois ir sentar-me na mesa deles e perguntar, então, o que é que queriam conversar? Esclarecemos a situação. O tal não se concretizou. Não, porque muitas vezes o tal é uma fantasia. A única coisa que se quer, acho que dificilmente alguém quer andar mesmo à porrada, o que quer é sentir-se ouvido. Eu fui lá valorizar as preocupações deles. E isso eu ao perto também não parece um pouco menos simpático do que ao longe. Mas pronto. Mas acho que ele não estava preparado para o confronto. E como eu abordei de uma forma muito calma, a perguntar então qual era a questão, e depois conseguimos mais ou menos entendermos. Ele não mudou de opinião, mas eu percebi que ele era burro e portanto não valia a pena continuar a conversar. Não houve agressões nem nada disso. O oferecer, neste caso, porrada, ou às vezes, eu já não me recordo, terá sido o Rui Cruz. É uma personagem que podia estar em cenários. Foi alguém que lançou um copo e falhou. Terá sido da última vez que eu falei, da última e só falei uma vez ainda com o Carlos Moura aqui no podcast, terá sido ele. Mas sempre foi algum comediante que alguém arremessou o copo, Uhum. falhou e o comediante respondeu: como é que falhas isto a esta distância? O comediante não se pode acagaçar. Não, acho que é o pior. Obviamente que se nos sujeitamos então a que a pessoa afinal estava a comprovar que a pessoa afinal estava a fazer, que não era uma ameaça pouca, mas acho que é pior se demonstrares ter medo e mesmo acho que perdes o resto do público, portanto tens de brincar com a situação. Eu, por norma, tento não ter um alvo no público, eu não sou muito apologista de escolher alguém e levar toda a gente contra aquela pessoa. Prefiro levar um alvo do que propriamente deitá-lo abaixo. Sobretudo porque se deslocou a um espaço, foi com a intenção de se rir, provavelmente, quero acreditar que sim, e não tem de estar ali a ser enxovalhado só porque sim, ou só porque o humorista está apertado, ou porque acha piada, não é a minha preferência. Agora, se efetivamente alguém estiver com essa disposição e tomar a iniciativa de o fazer, então passa a ser assim um alvo e é mostrar
quem é que ganha? Quem está em palco, se tem jogo de cintura para lidar com alguém que não é simpático, ou se é alguém que foi ali para extravasar alguma frustração. Se o comediante que está em palco fizer de conta que esse heckler, ou apenas estúpido, não Mas é, isso é, não é preciso usar sim, termos ingleses, é um burro. não é preciso recorrer a um termo inglês. Aquela abordagem da esfera do empreendedorismo. Há uma palavra em português, ninguém passa cartão. Utilizamos a palavra em inglês, pô, já parece uma coisa do caraças. E Já com tem valor. caraças, não é? Cuidado com ele. Os gurus motivacionais fazem isso com uma pinta e o pessoal, aqueles que caem, pronto, à falta de melhor Por acaso, expressão, o burro, novamente. a raça de gente que me está a despertar um especial interesse, para ser sincero. Tanto o que se apresenta, sabendo que só está a enganar alguns, e portanto sabendo que há uma grande fatia da população ou dos espectadores que veem aqueles anúncios que eles apresentam como este tipo é ridículo, como as pessoas que efetivamente se deixam levar na cantiga. Mas desse já tenho alguma pena. Agora, a pessoa que se sujeita àquele ridículo, sabendo que a maioria o está a ridicularizar, a psicologia por trás daquilo fascina-me. Eu aqui vou dar alguns saltos de raciocínio, perdoem-me quem estiver a ouvir. Quando se fala que a arte salva, que a arte, seja comédia, seja cinema, é capaz de ensinar seja o que for, eu recordo-me, não te sei dizer quando é que começou, mas houve ali, não sei se foi no princípio dos anos 2000, se no final da década de 90, houve ali uma sucessão de filmes em que escarneciam dessa figura do guru motivacional, que na altura Uhum. já tinha algum peso nos Estados Unidos. A leitura que eu... É claro que era cachopo e não entendia nada do mundo, e não melhorou muito nesse Uhum. aspecto, mas a percepção que eu tinha da altura é que isto é estúpido. Um gajo dizer a uma multidão como se conduz a vida, isto é só assim, só pode ser assim. Se vocês fizerem isto, serão espetaculares. Até porque o desenlace de todos esses filmes era idêntico. Percebia-se que aquilo era uma fraude a todos os níveis. Tudo aquilo que ele pregava, ele fazia o contrário. Agora, envolvidos estes anos, parece que caímos. É claro que há variações, mas caímos todos nestas armadilhas da psicologia. Esta esfera dos gurus motivacionais. E depois ao lado, e às vezes tem pontos de contacto, que são as seitas. Eu acho que a psicologia de quem entra numa destas coisas não muda muito. Estão à procura de É, qualquer coisa que não encontraram no mundo dito real. estão à procura de respostas e já esgotaram, se calhar, o alcance a que têm acesso. E então viram-se para pessoas que parecem resolvidas e que sabem o que estão a dizer, porque é preciso uma base de confiança para dizer aquelas barbaridades com alguma autoridade, torna-se aliciante acreditar. Não é? Pode ser que resolva. Para aquelas pessoas que estão, de facto, a enganar as outras, para além do ganho monetário, acho que há ali também uma satisfação na manipulação que conseguem exercer nas pobres almas. No fim de contas, criaram ali uma lei de dominância. Eles são o topo da pirâmide naquele mundo que construíram. Exato, exato. Pode ser que não tenha peso no mundo dito real. Isso disseste da dose de confiança e aparentar, normalmente está colado à grandiloquência, a capacidade de dizer discursos pomposos quando no fundo, por vezes, são vazios. Poucos. E é muito engraçado que nas duas conversas que eu ouvi, tu frisaste isso, do ângulo, o podcast Alegria de Viver e as conversas comédicas do Zé Bernardo, que atualmente está a fazer um trabalho fixe. Ainda não falou contigo em Coimbra, porque ele está a falar com malta velha em Coimbra. Já me entrevistou na RUC há uns tempos. Nessas duas conversas há um ponto em que tocaste, em relação aos comediantes, que te fazia alguma espécie, uma distância entre aquilo que o comediante levava a palco, material propriamente dito, e a Uhum. forma como o apresentava. Quando dava ares de cagança, salvo erro, foi mais ou menos essa a expressão que tu utilizaste. Mais a expressão que eu usei na altura, se me recordo, é mais cagança do que substância. É isso mesmo. Quando há um Sim, abismo entre aquilo que ele acha que é e aquilo que ele verdadeiramente é. É mais ou menos isto, não é? certo, É. No certo. fim, Mas a percepção do público pode ser diferente da minha. Pode ver aquela confiança e pensar, este tipo é o maior. Muito sinceramente, a julgar pelo sucesso de muita gente que está a começar agora, eu diria que, eu sei que parece um velho resingão, mas diria que o público gosta e está no seu direito, e ainda bem que assim é. na Gênese é exatamente a mesma coisa que te faz comichão, e a mim também me faz comichão num grupo. É este Sim. abismo entre aquilo que ele diz e aquilo que realmente é. E aqui é que eu acho que há mais uma vez, colando aquilo que há pouco dissemos logo no início, as modas cíclicas. Neste caso, é uma moda cíclica, mas
A expressão guru motivacional deve ser mais ou menos recente, devia ter outro nome. Ou Messias, pseudo-Messias, ou Profeta. Havia esta figura, o Profeta, um oráculo. Acho que era mais ou menos isto, um oráculo, mas havia figuras que se opunham. Isto se calhar não é Sim. figuras da mesma importância. E hoje vejo figuras, por exemplo, a Cristina Ferreira, quando se apresenta em certo. Desculpa estar-me a rir, mas sim. Parece que está desconexo, mas eu já vou Não, não, tentar não, guiar. não. Mas Eu quando percebo o ela salto. se Tu apresenta em certos avisaste que ias dar um certames, não é? salto. A Cristina Ferreira, até na própria trajetória, ela de repente está quase a seguir um guião de um youtuber famoso. A partir de um determinado ponto, o youtuber tem aqueles números, pode fazer tudo. Independentemente do teu talento, independentemente das tuas apetências ou até dos teus gostos, tenho 10 milhões de seguidores. Quero fazer música. Se há uma coisa de música, não. Vou fazer. Apetece-me escrever um livro. Sabe escrever? Uhum. Não sei juntar duas palavras. Isso não é impeditivo. E a Cristina Ferreira chegou a esse nível. Então, mas eu agora não vou a uma Web Summit falar sobre coisas que não sei. Só que faltava, vou. É claro que vou. Isso. Não é? É claro que vou. Olha, E porque isso sois. na internet vemos facilmente no Twitter ou em qualquer rede social, perdeu-se uma espécie de vergonha. A vergonha Uhum. dessas pessoas, e essa vergonha migrou para as pessoas que antigamente criticavam. Ela está a fazer as cenas dela. Ou ele está Há a alguma fazer. relutância em Yeah. apontar o dedo, não é? Porque o rei Eh, vai nu. É claro que isto são exemplos cimeiros e por isso mesmo podem ou não servir. Mas figuras como, por exemplo, essa de Queiroz, nas farpas ou noutras crónicas quaisquer, uma figura que, segundo o parecer dele, saísse dos eixos dentro destas coisas que nós estamos a Uhum. dizer. Ele arrasava essa figura. Não há cá Certo? empatias. Não sei quê, nada contra esta pessoa. Que é também uma formulação muito usada atualmente. Até digo Tomava qualquer uma coisa que não posição. gosto, mas nada contra ela. Mas também não vou ser eu a assumir essa personagem ou esse papel. Eu sempre fui um bocadinho, não sei se permites, mas vou Diz, usar diz. algumas asneiras. Dá-lhe, dá-lhe. Eu sempre fui um bocadinho uma judgy bitch, mas inerente, é meu. Eu olhava para as situações, não tinha paciência para elas, não fingia que não aconteciam. Mas também percebo que é o percurso daquela pessoa. E tenho ou não noção daquilo que realmente é, eu acho que vai atrás do resultado. E efetivamente resulta. Portanto, não sei se a pessoa se está a vender ou se efetivamente é assim e há concordância entre o que o público procura e o que ele está a oferecer, ele ou ela, eles. E não me compete a mim necessariamente criticar essa opção. Agora, vou manter a minha opinião em termos da qualidade do humor ou da postura em palco ou daquilo que eu quero ver, se enquadra no que são os meus gostos ou não. Nesse sentido, posso opinar. Agora, criticar o percurso daquela pessoa é algo que eu já não faço. Já fui um bocadinho mais intransigente. Por exemplo, lembro-me quando comecei, há bocado estávamos a falar do Cruz, quando nós começámos, eu e ele, particularmente entre os aristocratas, éramos muito críticos do plágio, que é muito comum e hoje em dia, infelizmente, não é diferente. Plágio ocasional e inadvertido é uma coincidência, mas quando é propositado, para mim é grave. Mas, Não te o esqueças do dedo, que vais dizer, mas não achas que até a própria percepção do público geral em relação ao plágio se alterou? muito, por dois fatores. Um deles é desconhecimento, não há referências, não conhecem o que está para trás. Ou não conhecem o que existe atualmente em paralelo até. Para mim ainda é mais aflitivo porque as pessoas não copiam só o que é antigo e presumem que as pessoas não conhecem, copiam o que é atual e as pessoas, conhecendo ou não, deixam passar. E esse é o segundo ponto que é, já não interessa. As pessoas desvalorizam o plágio, tipo, não interessa, tá, mas está a dizer lá a maneira dele. Para mim é aflitivo, porque se não vais para o palco dizer nada que seja teu, para mim não há necessidade de ir para o palco, a não ser procurares atenção e qualquer benefício que haja em ter popularidade e seres pago para fazer espetáculos. Mas enquanto arte, enquanto espetáculo, que eu gosto de ir ver, infelizmente tenho visto muita malta nova a fazer e a começar, há bocado falaste no José Bernardo, eu lembro-me que lhe disse que, e para ele parece ter sido uma surpresa, portanto eu devo mesmo passar esta imagem de velho resingão. Das coisas que mais me prazer, mais gosto me dá, é ir ver espetáculo stand-up e ver malta nova realmente com uma voz diferente e com coisas diferentes. E obviamente eles são mais novos do que eu, têm experiências diferentes de mim, estão a passar por coisas que eu já passei, mas têm a perspectiva própria e coisas que eu nunca pensei. E gosto dessa frescura, gosto dessa novidade, gosto até de coisas que não são tão frescas, mas de ver a malta a traçar o seu caminho. E também é um bocadinho por isso que eu agora já não sou tão judgy não verbalizo tanto. Poderá fazer parte do percurso daquela pessoa e, entretanto, até melhorar.
e eu não quero sentir o peso da responsabilidade, estar a dizer a alguém, pá, desiste, estás só a copiar os outros, porque se calhar estou a separar um ramo que se calhar a ti ia dar frutos bem apetitosos mais tarde. Portanto, tenho um bocadinho mais consciência disso hoje em Sim, dia. esse tipo de Para além de não verdito, me compete a mim, isso é uma arrogância. mesmo aquela pessoa, pensando em stand-up, falha durante muito tempo, dificilmente percebes a fome que essa pessoa tem. Analisando uma trajetória de um comediante, ele pode ser muito bom às primeiras e depois morre ali no sentido de evolução. Pode ser muito mau Verdade. durante as primeiras 100 e de repente há ali qualquer coisa que começa Exatamente. a funcionar e torna-se alguém que cresce durante os primeiros 3 anos e depois estagna. O sucesso, que é sempre relativo, sobretudo no caso português, Certo. pode ser venenoso, fica apegado àquela forma. Tornou-se Eu, conhecido. A entregar piadas desta forma ou a esgravatar nestes temas, tenho medo de sair daqui. Então vai ficando ali, vai ficando ali, vai é, ficando ali. Eu já não estou a dizer agarrar-se ao mesmo material. Isso aí é um não, degrau mais abaixo. Aquelas pessoas que alcançaram um sucesso, conseguem fazer vida já da comédia, mas, epá, agora não conseguem sair dali porque... tenho duas referências que não vou revelar porque não me compete a mim fazê-lo, mas de pessoas que no meio estão bem implementadas e estávamos a falar e uma delas usou a mesma expressão, que é sentir-se refém do seu público. Quer fazer coisas novas, quer fazer coisas diferentes, ou quando se atreve a fugir um bocadinho dali, é imediatamente castigado pelo público que já angariou. E sente-se um bocadinho preso. Até se calhar já não se identifica tanto com aquele público. E é triste ver que aquela pessoa que tem tanta margem para crescer, que poderia fazer tantas coisas diferentes e tem uma plataforma tão grande, podia chegar a mais pessoas ou poderia até mudar ou influenciar um bocadinho as pessoas a crescerem, ou mudar ou não, simplesmente terem acesso a uma perspectiva diferente. E não o faz porque tem medo de perder o público. E isso é, por acaso, deixa-me bastante triste. Pessoas muito, muito bem firmadas no meio. é o lado, é o lado pernicioso do público. Há uma fase em que o público mostra só uma das suas faces, supondo que está a correr bem, mas assim que te afastas da trajetória, o público mostra a outra face. Nós queremos-te enquanto reflexo da relação que nós criamos. O artista já não se revê naquela cara. Quer experimentar outro disfarce. Um bocadinho atrás e buscar aquilo que estavas a falar do exemplo da Cristina. Apesar, eu estou muito pouco atento às coisas e não fazia ideia. Sei quem ela é e sei da plataforma, pensava eu, da plataforma que ela tinha como uma apresentadora de televisão. Não tinha a noção da dimensão que ela tinha realmente. A única forma que eu tive a vislumbre dessa realidade foi através do programa da Joana Marques, em que ela apresenta as situações de uma forma muito engraçada. Eu acho que a forma como ela o faz é muito inteligente. Ela basicamente só põe um espelho à frente daquilo que os outros fazem. E eles que vejam o reflexo e se gostam ou não da sua imagem. Que isso é muito inteligente da parte dela. E foi aí que eu percebi a real dimensão dela. Mas isso remete-me para uma lição que um guionista de humor, também bastante conhecido, me deu há muitos anos, quando eu comecei. Eu era muito inocente e ele disse-me: não interessa a qualidade. E relativamente a outra pessoa que também fazia muito plágio, ele dizia: não interessa a qualidade, interessa os números neste meio. E portanto, voltando agora a esta conversa, quando uma pessoa se Mas agarra ao seu aí, público é porque foi um percurso tão difícil de fazer, foi tão difícil conseguir aquele público para finalmente poder viver daquilo que se gosta, que é irónico que é esse público que lhe permite fazer o que gosta, é o mesmo público que não lhe permite fazer aquilo que quer fazer. yeah, Como estavas a dizer, são duas faces da mesma moeda. eu acho que os melhores tem que haver uma cisão. E é aí que podes perder muito público e à frente ganhares, porque o O público George estava. Carlin, Sim, olha, fazendo o George por um Carlin exemplo, ele é um perdeu o pai 2 ou 3 vezes o público que conseguiu angariar. O George Carlin no campo do stand-up, provavelmente o melhor exemplo, porque se analisares desde o início até ao fim a trajetória dele, ele experimentou tudo o que havia para experimentar no stand-up. Todos os géneros. Certo. Começou num género mais revisteiro, de programas da Uhum. manhã, e às tantas já parodiavam o George Carlin, abandonou Exato. aquilo. Já deves ter visto o documentário dele. Vi um recentemente sobre a trajetória dele, sim. O poeta Herbert Weller, numa entrevista, disse: tens de estar disponível para defraudar o público. Caso contrário, Uhum. mais vale terminar. É necessário haver essa coragem, porque caso contrário, vives frustrado, vives daquilo que gostas, mas aquilo deixar de ser o que tu gostas e vives frustrado com o sonho que supostamente estarias a viver, acho que é a maior derrota e a maior frustração que podes ter. Já não estás a fazer aquele trabalho cotidiano
das pessoas comuns, estás a viver da arte que sempre quiseste, atingiste o teu sonho e depois queres finalmente, sentes uma progressão natural, porque também fazemos as coisas e acabamos por nos entediar e querer desenvolver e crescer e mudar, experimentar pelo menos, e se não te é permitido e se te agarras àquilo que te permite viver disso, eu percebo, mas acho que tens de ter coragem para experimentar e ganhar no público. Um humorista do Porto também me estava a dizer que gostava de fazer, de ir para o palco com a guitarra. Então, porquê é que não vai? E ele, falta-me o termo. É mal visto ir para com Ah, sim, o sim. preconceito, era o Ah, preconceito. Há o preconceito. preconceito com o humorista da guitarra. E eu disse, mas tu fazes o que tu muito bem entendes e o teu público está de ti, ou gosta ou não gosta. E se calhar chegas a um público novo e ele, depois com uma postura muito defensiva, perguntou-me se eu vivia disto. E eu disse que não. E ele disse, então para ti é fácil de falar. E não está errado, é verdade, para mim é mais fácil de falar. Mas acho que viver frustrado, não poder fazer aquilo que queres fazer, então não vale a pena. Vai para um call center, viva um bocadinho abaixo daquilo que estás habituado, mas liberta-te disso. Caso contrário, vais viver frustrado e não vale a pena. O Herbert Weller, ainda nessa entrevista mais abaixo, o que ele disse é que a única coisa insubstituível é o caminho do artista. Há uma ilusão de que o público te acompanha, mas não. Ele, imaginando que o artista é um ciclista, o público de vez em quando cruza, se for preciso, atira-te uma água para cima, mas vais para a frente. Há trechos do caminho onde não há público. E quando aparece já é público novo. De repente há um grande amontoado de público. Tu paras a bicicleta, estou aqui bem, o caminho não é esse. A meta não é ali. E depois descobres que não há meta, há só o percurso. Aquilo que há pouco estavas a dizer da eficácia, o que vale são os resultados. Eu percebo, mas é claro que há em maior ou menor grau um grão de romantismo em quem faz comédia ou outro tipo de arte. É como se desligasse desse mundo somente dos resultados e fosse à procura de uma coisa que ainda não sabem o que é. A maldição de quem atinge resultados muito rápido, atinge um certo sucesso, o gajo do sozinho em casa, não é? Ficou agarrado. Se bem que aí tem outras variantes, a droga e coisas desse género. Sim, mas sim, aquela velho clássico exemplo do Child Actor, da criança que teve muito sucesso enquanto ator quando era novo e depois não consegue ultrapassar essa conotação. É um clássico e entende-se porquê. Torna-se ainda mais frustrante porque é a percepção do público que ele já não é fofo, mas também não lhe permite ser mais nada. O Mas, DiCaprio, por exemplo, foi uma criança, mas pronto, foi um percurso diferente porque mesmo os primeiros filmes eram marcantes e dramas sérios. Não me lembro dele ter feito alguma comédia quando era novo, não me lembro dele. Lembro-me de um filme em que ele perdeu a mãe e fez uma cena brilhante e começou a chorar. E não recordo agora do nome do filme. É rotular uma pessoa e depois muito dificilmente sair dessa caixa. eu acho que há aqui outra nuance. Não é tão nuance assim porque está a ganhar peso. A facilidade com que o público se desliga do artista. Como é tudo tão fugaz, Tanta oferta. o artista pode significar alguma coisa para aquela franja do público. Ausenta-se uns meses, aparece outro, já foi, já foste. E o É artista verdade. não enverdou por aquele caminho porque achava que ia quebrar a ligação com o público e entretanto o público já se borrifou nele e nem uma coisa Também nem pode outra. acontecer. Não sei se é da mesma família. Se bem que vivemos num mundo em que as marcas têm um grande peso e até vemos, por exemplo, quando as marcas chegam às redes sociais, as regras das redes sociais começam a mudar-se, ficar tudo mais afunilado, um discurso mais familiar. No fim de contas, as redes sociais são só um pretexto para vender coisas. E nós estamos lá no Uhum. meio. Nas redes sociais acho que está manifesto. Nos meios tradicionais como os jornais ou revistas, há revistas em que tu tens de procurar muito até encontrares um bocado de coisas De para ler, não é? conteúdo. Conteúdo é aflitivo às vezes. Eu recordo-me que comprava há uns tempos uma revista de arte inglesa. Chegou a um ponto em que epá, era anúncio atrás de anúncio, atrás de anúncio, atrás de anúncio, atrás de anúncio. Onde é que está aqui um artigo qualquer sobre nada? E disse, pô, não vale a pena comprar isto. 15 euros na altura para ver anúncios. Não... Basicamente. Tinhas um livro de publicidade. E no fim de contas é mais ou menos isso que se está a tornar em a televisão. Já muito se gozou dos intervalos gigantes. Que são maiores do que a duração das partes dos filmes. O YouTube, idem aspas, aspas. Por E a acaso net... foi dos episódios do Black Mirror que mais me fez abrir os olhos de uma realidade que eu já estava a viver e nem tinha bem essa percepção, que é aquele episódio em que eles estão constantemente obrigados a ver anúncios e querendo andar para a frente estão a gastar dinheiro para não ver os anúncios. E eu percebi-me disso, realmente, eu já nem consigo passar os anúncios à frente. Já não aparece essa opção agora, às vezes há anúncios de 20 e tal.
segundos, ou mais até, em que não é possível andar para a frente. Já há uns anos que eu ouço esta notícia, não sei se já está a ser implementado em algum sítio do globo, ou plano. A Netflix estava a pensar pôr anúncios também. A oportunidade, e isto é o lado perverso ou hilariante, dependendo da escola de pensamento. Se reparares, e é aqui que a maioria de nós falha, há tanta coisa, nós não conseguimos ligar tudo. Damos este exemplo da Netflix, depois damos o exemplo que há pouco deste, e não percebemos que faz parte tudo da mesma coisa. Não entrando em teorias da conspiração, faz parte tudo de um grande modelo, que é, Claro que sim, que é fazer-te pagar coisas que até então não pagavas. basicamente. Grande parte dos últimos anos move-se segundo esta lógica. Como é que arranjamos forma do ser humano pagar coisas que até então não pagava? É só isto. Certo. Vamos falar da educação e da saúde agora, é isso? Podemos ir para aí. Estou a brincar. Acho que esses Mas são os exemplos mais clássicos. É verdade. Como é que podemos espremer a sociedade mais um bocadinho? Aqueles filmes distópicos dos anos 80 em que tínhamos de pagar para respirar. Não sei quanto tempo é que falta. quando víamos esses exemplos, na altura hiperbólicos, envolvidos uns anos, começam a aparecer, não é? Começam a É aparecer. verdade. Esta coisa de pagar as redes sociais. Que há uns anos toda a gente brincava, havia sempre um velho ou um maluco, não sei o quê, partilha isto porque senão não tem uma ligação. Não é pelo facto de partilhares esse post, deixas de pagar. Mas o que está a acontecer Era é uma isto. advertência. O que está a acontecer atualmente é isso mesmo. O Twitter, o X, se queres que aquilo funcione bem, tens de pagar. O Instagram também está sempre a apresentar coisas para comprares aquele distintivo azul para Exatamente. além daquilo que já eram, que era apresentar anúncios de toda a forma e feitio, agora, se queres continuar a jogar o jogo, ainda tens de pagar. Faço agora em jogos. Já não jogo há algum tempo, mas lembro-me dos shooters. Era quase impossível sobreviver mais do que alguns shooters. Toda a gente tinha upgrades que eram comprados e uma pessoa ficava ali no meio. Isto é muito frustrante. Tenho pouco tempo livre, gostava de jogar isto, mas não estamos em pé de igualdade. Portanto, já não vale a pena. Se é viciar as pessoas em plataformas, algumas delas até sendo sustento, e tantos humoristas agora apostarem também em todas as áreas nas redes sociais, no Instagram, em TikToks e o que mais, e depois subverter as condições iniciais, que é agora para manter vais efetivamente ter que pagar. E esquemes-te e depois. Humorista não muito famoso, mas já com algum público. Alguém que tenta fazer as suas coisas para as redes sociais, adapta, dá muito trabalho, às vezes até já paga outra pessoa para editar. Quando tem um espetáculo stand-up, mete algum dinheiro para promover o espetáculo, para ter a certeza que a casa fica composta. E agora, além disso, se quer que as coisas que ele já põe, conteúdo, cheguem a alguém, tem de pagar também. Tem de pagar também. E às tantas está sempre a pagar, a pagar, a pagar, para um dia pode ser que isto dê alguma coisa. Quando estavas a dizer que a culpa também é um bocadinho nossa, pensei que fosse, por exemplo, no sentido de sermos permissivos, de aceitarmos isso Sim, sem também. contestar ou sem abandonar as plataformas. É verdade, ainda há pouco tempo é a nova forma de o fazer e eu percebo que é um caminho que já percorrido por alguns humoristas que atingiram o sucesso e agora as pessoas que estão a começar seguem esse modelo. Eu vi um miúdo que me estava a dizer que era a terceira vez que fazia e só tinha aqueles 5 minutos. E passado 2 dias, o vídeo dessa noite, do set completo, já estava a ser patrocinado e foi assim que me apareceu. Portanto, eles sabem que este é o caminho para aparecer, não estão preocupados em queimar o único texto que têm, eles querem chegar aos números, querem conquistar espaço nas plataformas, querem viver disto. É legítimo, mas por outro lado, eu não sei se eles têm noção do que é que eles estão a construir. Tudo aquilo que nós dissemos até aqui está tudo em contacto. Pensando no TikTok, porque eu acho que é a rede social onde esta questão do plágio e da permissividade do plágio, ou melhor, a maioria das pessoas já não entende o plágio como plágio. Acho que estamos aí nesse nível já. Acho que Sim, concordo contigo. houve há pouco tempo, eu acho que falei aqui numa conversa, já deve ter saído, uma cena com o Rafinha Bastos, em que há alguém com um influencer que cortou um bocado, usou um bocado do beat dele. Porque é essas mensagens de ódio? Que é também muito engraçado, não é? A vitimizar-se. É já um primeiro impulso contra o qual muita gente fica já sem reação. Mesmo tendo razão. Imaginando que és plagiado, vais confrontar essa pessoa age dessa forma, desarma 90 e tal por cento das pessoas. É verdade. Imaginando que era um comediante trans que tinha copiado a piada. Tu estavas-te a meter aqui num terreno complicado. O Bruno Henriques, do Jovem Conservador de Direita, adora chamar-me reacionário. Nesse sentido, porque eu ligo muito pouco. É-me indiferente o contexto em que cresceste, a pele que tens, a nacionalidade que tens. Se tens um comportamento que não é adequado, não te vais escudar, pelo menos comigo, com isso. Ter todas as condicionantes que possas ter, mas ser melhor. Ser uma versão melhor
da pessoa que estás a ser. E não foi de certeza que nenhuma dessas características te levou a tomar a decisão de vou fazer cocó aqui e vou escolher a pior opção possível, que é fazer uma coisa que está errada. Essas pessoas que se excludam isso até estão a prejudicar a própria causa, se é que têm algum, mas contra o racismo ou contra a aceitação de novos géneros. Aquilo que eu queria dizer, e entretanto fui para o outro lado, é, no caso que tu estás a dizer, de alguém com poucas atuações, grava, vá, nem que ponha só 2 minutos ou 5 minutos, vai cortando e vai pondo nas redes sociais. O material até é razoável, ou pelo menos cria identificação com o público, de repente ganha números e isso é suficiente para começar a existir cópias. E a partir daí pode perder o controle do seu próprio material. Claramente. Tudo o que eu vejo, já não tenho TikTok, mesmo assim aparecem os Reels ou nas stories do Instagram. E a quantidade de beats ou de piadas recriadas por mães de família, por jovens casais, ou seja o que for, e que é exatamente o mesmo contexto, a mesma situação. E quem terá sido o original? Porque são tantos, é quase impossível perceber. Numa situação em que o gajo original publica, seja um sketch, seja o que for, nas redes sociais, obtém um determinado engajamento e alguém vê potencial naquilo, copia e tem um engajamento 100 vezes maior. Parece-me que há aqui uma perversão neste jogo todo. Completamente. Mas depois também há pessoas que já partem desse princípio porque já têm a plataforma com imensos seguidores e depois andam à caça, que é quase o termo correto, de jovens criadores ou recentes criadores que não têm tantos seguidores, porque como têm uma plataforma tão grande, precisam de alimentar essa plataforma com conteúdo que não têm. Então vão procurar. E copiam e não têm qualquer problema nisso. E por isso é que eu percebo essa pessoa que inventou o Rafinha Bastos, cuja única defesa possível era vitimizar-se. No entanto, se te conseguires abstrair disso e não paralisares, o nosso século, além de muita coisa estúpida, aí nada a dizer do nosso século, mas tem feito o seu esforço para criar novas personagens. Acho que há aqui personagens engraçadas. A super vítima, do ativista eclético, de alguém que defende 100 causas ao mesmo tempo. Há aqui figuras que parece que não há paralelo na história. Parece-me. Depois há figuras renovadas. Por exemplo, quando alguém diz esta piada não se pode fazer. Era aquilo que os velhotes diziam há algum tempo. Agora é a malta mais nova que acha que está alinhada, seja à esquerda, seja à direita, a maioria das vezes à esquerda, e acha que está a ser muito inclusiva. Ou protetora. A facilidade com que a maioria dessas pessoas se contradiz. E o exemplo mais prático é quando estão a propalar o evangelho da empatia. Empatia, 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 alguma coisa que vai ali fora do guião. Epá, este cabrão devia morrer. Porra! Logo, é a primeira. Porra! Deve ter uma abaixo. Fiz isto no Twitter diariamente. Calma, mas que raio de empatia abstrata é essa? Que à mínima piada. A empatia é unilateral, é só se corresponder à expectativa que ele tem de que a sociedade deveria ser. Se tens uma opinião contrária, que hoje em dia é pecado, já não há debate de ideias, já não te permites conversar com uma pessoa que seja diferente ou sequer conviver com ela, o que é uma tristeza porque vives numa bolha e lá está, não te permite crescer nem alargar horizontes. Quanto mais não fosse por perceberes como é que a outra pessoa pensa, o poderia até cimentar ainda mais as tuas convicções. Acho que é tão frágil a linha de raciocínio e de pensamento e de crença que elas têm nas suas próprias teorias que não querem estar sujeitas ao contraditório. E nesse sentido, escudam-se e protegem-se e tornam uma sociedade muito mais frágil, claramente, porque as pessoas estão, de um lado há a sobranceria de aqueles gajos são malucos, olha para aquilo. Nós é que estamos bem, vamos respeitar a palavra do Senhor e estar corretinhos, e do outro lado parece misterismo, necessidade de aparecer, necessidade de ter uma identidade e uma voz e visibilidade. E depois no meio parece-me que estão as pessoas cujas causas mais influenciam a vida e mais sofrem com isso e se calhar são mais silenciosos porque há sempre alguém que fala mais alto e compromete a causa e que os prejudica. Estavas a dizer, e bem, essas personagens agora estão a aparecer como cogumelos e o que é aflitivo é que parece que são a maioria, mas acho que não, quero acreditar que são só as pessoas com vozes mais volumosas. Normalmente fazem-se acompanhar de megafone, daí parecerem muitas, mas se é algo comum a essas e a outras, se calhar não estão nesse grupo, eu acho que há uma característica que une a malta dos últimos 20, 30 anos, eu acho que tem que ver com a memória. A forma como nós guardamos as coisas e como nos relacionamos com as coisas
sejam aquelas que nos aparecem à frente, no presente, seja com o passado, acho que houve uma mudança drástica. Não querendo ser velho do Restelo, para não te roubar o papel, Sim, por favor, é o único que me resta. mas incidir o foco sobre as gerações mais novas, mas eu também vejo isso nas gerações mais velhas. As Sim, gerações sim. mais velhas atuais querem copiar à força todos os mais novos. Como há esta necessidade de parecer jovem, os mais velhos não percebem quão ridículos são em tudo. É engraçado estares a dizer isso. É exatamente essa a minha perspectiva em relação a muita gente da minha geração, e mais velhos ainda até, que estão tão preocupados em não serem ultrapassados. E, por um lado, são dois caminhos que se seguem. É o tal do velho do Restelo, tudo é porcaria e tudo é criticável, tudo o que é novo não presta. E a outra Mas é, não não, não, achas malta, eu ainda sou bué vera, olha para mim, são dos vossos, ó Messa. Não percebem realmente o ridículo. a postura do velho Restelo, se for vista com atenção, não está certa a maioria das vezes? Não sei, acho que não. Eu quero acreditar no meio termo e é onde eu tento me colocar. Não numa situação em que não tenho opinião, ou não tomo um partido, ou não, mas me permita ter jogo de cintura para, nesta situação específica, concordo com este lado, nesta outra com este outro lado, ou então acho que estão os dois errados e parece-me ser a perspectiva mais correta. Porque o velho do Restelo parece-me que tem muito receio da mudança, já não tem valor e lugar. E eu percebo que coisas novas não possam não lhe fazer sentido. Vou-te dar um exemplo, em que eu fui velho do Restelo por uma fração de segundo. Estava de férias e de repente todos os miúdos que me apareciam tinham um corte de cabelo esquisito. Que é rapado nos... Que é o... Sim. Billy, como é que se chama? Aquele cabelo à MacGyver. Mullet. O mullet, obrigado. Este verão está na moda. Este verão o corte de cabelo era o mullet. E assim, que parolos do caraças. Mas lembrei-me, não, que eu também tive um corte da moda que era o cabelo à dominguês, que era risco ao meio, comprido à frente e já lá atrás. Isso também era parolão. Hoje em dia consigo admitir isso. Porque não permitir aos miúdos terem experiência? Quando é que eles vão fazer aquele corte de cabelo? Quando tiverem a minha idade. E vai ser mais ridículo ainda. Nesse capítulo acho que não há perigo, porque basta olhar para as fotos e percebemos que a maioria das nossas decisões foram duvidosas, não é? Foram Sim, sem duvidosas. dúvida. Sejam Sem aquelas que dúvida. nós tomamos, sejam aquelas que tomaram por nós. Eu recordo daquelas fotografias, certamente é aplicável no país todo. Aquelas fotografias que tínhamos em grupo na primária. Parece tu olhar para uma foto de um campo de refugiados. Tal e qual. Que roupas são aquelas? É que não há Porquê harmonia que, nenhuma. Não há não, harmonia porque é nenhuma. que usamos camisolas de lã com calças de fato de treino e botas ou galochas, não sei. Mas era o que era. E porquê é que eu estou despenteado quando é o dia das fotografias? Não faz sentido nenhum. Não faz Porque é que sentido. os nossos pais, hoje em dia olhamos para os miúdos e pá, E porquê é que eu estou de galochas? homem, era verão. Não querendo adicionar valor artístico a uma foto de infância, tem aqui qualquer coisa, como é que eu ia dizer? Não muito formatado. Ao passo que, se tu olhares para hoje e vires uma foto, há aqui uma tendência para a uniformização. As É modas verdade. são estúpidas na nossa altura e nos dias de hoje. Só que havia um abandalhamento, não havia pretensão nenhuma, à exceção, Nada. se calhar um ou outro filho de um pai riquinho que tinha umas certas manias e até destoava, sendo que jogava a desfavor dele. Ele é que era o esquisito. Ele era o mais ridículo naquela foto toda. Estavam todos vestidos A pela primeira coisa que apareceu, pelos e a vistos, primeira coisa não fazia sentido nas cores, nada, nada, nada. nada. E depois havia aqueles dois que pareciam ter sido vestidos por um estilista. E Hoje em dia atualmente, inverteu, não é? não é o exemplo, mas gosto de usar muito este exemplo, que é um hipermercado e ires a uma feira e Uhum. veres as pessoas que estão num sítio e noutro. Na Verdade. feira ainda vês este estrambulhamento. Num Claro. boinas, chapéus esquisitos. Porque é que está um velho com 80 anos com um chapéu do Pikachu? Era barato. Acho que é a Ah, explicação. enquanto está a comer uma fartura, enquanto tem uma caixa com pintainhos. No hipermercado, segue uma fórmula. As pessoas quase todas estão agarradas ao smartphone, Uhum. vestidas mais ou menos com as mesmas cores. Não estou a dizer que uma coisa Não. é melhor que outra, mas são ambientes distintos. Mas também tem a ver com a tal formatação que estavas a falar. Hoje em dia as pessoas compram todas a roupa nos mesmos sítios. Tens para aí 7 ou 8 lojas e Yeah. depois, dependendo da tua capacidade económica, compras numa, compras noutra. Depois, obviamente, que o resultado é esta formatação. Depois as pessoas estão mais atentas
O facto de haver esta projeção nas redes sociais, também não queres evitar o ridículo, até porque é eterno, em princípio, até surgir a próxima coisa ainda mais ridícula. E na altura era o tal abandalhamento que estavas a dizer, não havia, não havia motivo nenhum para vestir aquelas roupas ou comprar aquelas roupas, era só isto é quentinho, o menino precisa de uma roupa quentinha, vai isto. Esta roupa dá para estourar, está barata, vou comprar isto. E hoje em dia, as poucas pessoas que procuram originalidade tentam recriar essas fotos escolares que nós tínhamos, e são os hipsters, e fazem um bom trabalho. Aquelas camisolas de lã que não conseguíamos, não passava pela cabeça e ficávamos, não sei se vou morrer agora, se não vou. Completamente. E aquilo picava na pele. A memória mais vívida é a tentativa de passar aquilo pela cabeça. Era eu a tentar, era a minha mãe a ajudar-me, e se ela desiste de me ajudar, eu fico assim para o resto da vida. Eu lembro-me do meu pai se fartar uma vez e estar a tentar largar aquilo e depois descusou de lado e a minha mãe só acrescentou uns botões e eu siga caminho. Aquilo podias usar as vezes que usasses, nunca largava, ao contrário de uma t-shirt que compres em qualquer sítio hoje. 2 lavagens, já passa um rinoceronte por Porque aqui. tinha qualidade. Era só desculpa. Antigamente é que as coisas eram boas. Mas essa ideia do estilo era engraçado se houvesse uma forma de. Muitas marcas, sobretudo as marcas, vá, não é de luxo, mas aquelas bem firmadas no mercado, normalmente essa é a mensagem. Se você vestir isto, tem estilo. E se nós, envolvidos 20 anos, está a ver, eu afinal não tinha estilo. Se faz favor, está aqui a fatura, com os devidos juros, não é? Eu quero o dinheiro de volta. Você enganou-me. Eu demorei tempo a perceber, demorei 20 anos a perceber, mas fui enganado. Fui enganado. Caixas e caixas. Caixas de. Comprei roupa na Timberland. Fartei-me de comprar roupa na Timberland. Olhem para as fotos. Estou ridículo. E começas a perceber: será que foi isso que me trouxe aqui, esta vida cheia de dor? Eu não sei se tu eras betinho no liceu, não era muito, aquelas calças acima dos tornozelos com os sapatinhos de vela, que vestiam assim 2 de encabeçadas na parede. Já eu era tipo um bocado mais, qual era o termo? Skater boy, dread, sei lá, usava calças largas, que agora estão na moda outra vez. O meu sobrinho está farto de me perguntar se eu ainda as tenho. Eu acho que sim, estão arrumadas algumas em casa dos meus pais. Mas todos nós nos arrependemos do passado, provavelmente. Dando alguns passos atrás, a cena da memória, eu acho que é muito importante. Uma relação saudável, seja com as coisas que te aconteceram, seja a memória coletiva, tu não consegues construir nada. E é aí que entra a postura do velho Restelo. Eu dou valor ao velho Restelo, porque ele é uma espécie de guardião, está na alfândega. Olha, estou aqui a passar com uma coisa nova. E ele, isto não é bem novo. Isto não é bem novo. Nesse sentido, sim. O meu pai uma vez disse uma coisa que é: vocês miúdos acham que estão a inventar tudo. E já é tudo tão antigo. Os teus erros são os meus erros. E eu fiquei com essa memória, porque quando somos miúdos não temos percepção que os nossos pais também já foram novos. A memória, a história são fundações muito importantes. E quando não temos essas referências, aquela velha adagio de se não nos lembramos dos nossos erros, estamos destinados a repeti-los. Nessa perspectiva, acho que sim, tem valor. Agora, quando estás demasiado agarrado ao passado, te impede de permitir coisas novas para o futuro, acho que aí sim já é um problema. E pergunto-me também, voltando um bocadinho atrás, se estas pessoas que agora estão histéricas ou que tomam um partido e toda a sua identidade é a cor da camisola que vestiram, até que ponto é que elas fazem exercício de se lembrar como é que elas eram há uns anos, se é que eram assim, se não eram, e se pensam como é que vão ser no futuro e se não vão ter vergonha do que estão a fazer agora. Mas como isso está tudo sempre tão dependente da cultura e da época do que é popular na atualidade, e não sabemos o que é aí vem, acho que é um raciocínio que muito poucas pessoas fazem. Porque se colocam no centro da narrativa e não como uma personagem secundária. Até porque a identidade está toda sustentada em meia dúzia de coisas. Essas coisas é que elevaram essas pessoas. Se começam a fragilizar essas 4 ou 5 ou 6 certezas, a coisa vai por aí abaixo. A bala, sim, depois se toda a tua identidade é aquilo, afinal quem és tu? Exatamente. Ninguém. É perceberes que não há grande certeza de nada. O mundo já existia antes de tu teres aparecido. Vai, em princípio, se bem que agora estes últimos anos, pelo menos o mundo do homem, não há certezas que isto continue. O mundo, Certo, é verdade. há sempre catastrofistas, seja no capítulo da arte, a arte vai morrer, ou a poesia vai morrer, o cinema está sempre toda a gente. Sim. Tudo. Se bem que há esforços a serem feitos nesse sentido. E acho importante contrariá-los. E nesse sentido, aí é que tens a coragem de assumir aquilo que queres fazer e da pessoa que queres ser
E se for pelos motivos corretos, não ser do porta-bandeira de um movimento, é só ver o que é que está errado ou o que é que consideras errado, não teres receio de dar o passo em frente e dizer eu não concordo e eu vou continuar a dizer isto. Obviamente, depois então sabes com as consequências. Mas essa é a minha postura desde sempre, que é deixar as pessoas falar e elas que lidem com as consequências. O que não quer dizer que eu concordo que tudo o que seja dito mereça consequências graves ou cancelamento, ou seja, o que for. Essa intransigência parece-me certo autoritarismo que é agradável de sentir quando percebes que tens o poder para decidir, e acho que é mais isso que está por trás dessa postura do que propriamente achares que está correto ou que está errado ou que queres proteger alguém. Porque é um certo paternalismo quando decides que alguém não se sabe defender ou expressar o seu descontentamento quando se sente visada por alguma coisa que não é correta. E seria interessante deixar essa pessoa que se visada falar. Não tu, Roberto, mas tu, pessoa que com autoritarismo. Falaste aqui de um paternalismo, muitas vezes está associado. Eu estou aqui a pensar mais nas questões ligadas aos livros e a tendência de queimar livros. Está giro Literalmente. isso agora no Canadá, sim. Sim, no Canadá já há uns tempos para cá No fazem-se. Canadá faz-me confusão. Eles me disseste na Alemanha, de meados do século passado, percebi. Agora, Canadá 2022 ou 23, não sei se este ano já houve, mas faz-me confusão. Há um livro que eu li este ano, e já não sei dizer o título, aborda muito destas questões do politicamente correto, da política de cancelamento, da censura, da autocensura e depois da censura positiva, que muitas vezes nos esquecemos. Muita gente sente-se como que na obrigação de dizer isto e isto e isto. Aparece um tema para cima da mesa. Percebes que há quase uma necessidade de começar às vezes as frases de certa forma, dando este exemplo. Eu, enquanto privilegiado, ou algo desse género, transfobia. Tu sabes exatamente o bloco de texto que aquela pessoa vai dizer. Sabes exatamente como vai começar, como vai terminar, sabes que vai utilizar a empatia como vírgula. Não conhecem a definição de empatia. De tão usada que é essa palavra empatia, o privilégio, muitas pessoas já usam. É uma muleta linguística, como muita gente usa o imagina, o tipo. É engraçado como numa ideia que nada tem que ver com empatia, estão a gaguejar e, epá, o que é que eu vou dizer? Ninguém me vai condenar por eu dizer empatia. A palavra está na moda e é bom tê-la, portanto. Empatia. E depois eu sou conhecedor do meu privilégio, salta de clichê em clichê, salta de frase feita em frase feita, salta de muleta em muleta linguística, e tu estás à espera que ele diga qualquer coisa e. Aquela falta de conteúdo é exatamente isso. As pessoas estão fácil só por falar. Não têm verdadeiramente nada a dizer, só chover no molhado. Não querem pisar os calos errados, fazer má figura, ou É ter isso uma mesmo. conotação e não têm a melhor perspectiva na sociedade atualmente. Então as pessoas não estão todas com medo, como estavas a dizer, estão sempre a ressalvar e a contextualizar e a almofadar muito bem, ou muito mal às vezes, aquilo que querem dizer, acabando por não dizer nada de todo. A consequência é exatamente essa. Alguém que condena um humorista por isto ou aquilo, que às vezes até diz que defende esta ou outra causa, mas começa a perceber que está de alguma forma espartilhado, só lhe resta uma saída, que é dizer o óbvio. E às tantas, o racismo é mau. Também esta. Não é? Uma cartechada. Também esta. E depois, epá, isto rendeu likes. A violação é má. Siga. Toma caraças, já salvei o mundo 2 vezes. É? Ó, para mim. Porque sabem que não podem sair desta frase óbvia até o tutano. Assim que se constrói uma frase mais composta sobre o racismo ou sobre a violação, sabem que entram em terreno minado. E eles é que foram lá pôr as minas. Muitos deles. Vou remeter isto um bocadinho novamente para o humor, porque pensei que fosse por esse motivo. A gente agora vai dar aqui a guinada. Não, mas nem é preciso, eu estou a gostar desta conversa, atenção. E até gosto que as conversas com o pessoal do meio não seja só exclusivamente sobre o humor. Aquilo que eu ia dizer, e que vou dizer ainda, se me permitires, é que eu acredito, minha opinião, enquanto pessoa privilegiada, quase branca, não, estou a brincar, a minha opinião é que grande parte do sucesso do Bill Burr é exatamente a coragem e a inteligência de abordar determinados assuntos, encetando pelo oposto daquilo que é suposto dizer. E depois contextualiza e explica porquê. Aquela cena mais recente, talvez, para ser sincero, já vi tanta coisa dele que já nem sei se é mais recente ou não, mas o não é não. Quando uma mulher diz não é não. Às vezes não é não, outras vezes é não, para, não fazes isso. O mais antigo que é, não há nenhum motivo para bater numa mulher. Calma, Yeah. então se ela estiver a afogar o teu bebê,
Não vais bater. Eu acho que é inteligente da parte dele, porque obviamente torna-se uma situação engraçada e ser contraditório também é refrescante, mas também porque está a legitimar um raciocínio que eu acho necessário fazer, que é, depende do contexto e da intenção, que é algo que não se faz. Já não se faz exatamente com o medo disso que estavas a dizer, de ser conotado e rotulado como alguém que não presta. E eu acho que um dos sucessos do Bill Burr é exatamente isso. A inteligência e a coragem para abordar os temas da forma como ele faz. Estou-me a lembrar de uma expressão que já disse aqui, que achei muito engraçado na altura, não sei se já ouviste, que é esse facto não é empático. Eu ri-me. Eu achei Muito. delicioso, é delicioso. Facto, mas não, 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 não. Não me está a favorecer a narrativa, escolhe lá outra. Há tantos factos, não é? Há tantos factos. Opa, adoro, adoro. Muito bom. Não conhecia, mas vou guardar. Vou usar, E já vi vários. Vou citar. Já vi vários ativistas atualmente a usar isso. Não, 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 esse facto não é empático, desculpa lá. Não pode E ser. já estamos no reino das fadas. Mas olha, que torna-se perigoso, também por isso, a outra facção, que é, que é também, parece-me até se calhar mais perigosa. O outro parece-me ser muito fogo de vista, é palavreado, é aparecer, é gritar. Estes é mais sorrateiros, é mais criar fundações para manter um estatuto e um desequilíbrio social, em que as outras pessoas colocam-se numa posição tão ridícula e têm uma postura tão cansativa que estes mais conservadores conseguem granjear e cativar cada vez mais pessoas só na base do que aquelas pessoas são tão irritantes. Não são. Realmente são muito irritantes. E não se pode dizer nada e tudo é isto e estão sempre a gritar-me aos ouvidos e eu só quero ir trabalhar, senhor. Então, acho que até os outros, na minha opinião, e desculpem se ficam muito moídos por eu estar a desvalorizar a vossa causa, que não desvalorizo a causa, tenho alguma relutância em acreditar na vossa dedicação a ela. Vocês estão a prejudicar as causas que defendem, que supostamente defendem. Em vez de cativar mais pessoas, estão a afastá-las, estão a cansá-las. Eu sinto que há um grande desgaste, esta procura de se identificarem com alguma coisa. E atenção, estavas a falar de modas e bem, porque isto é tudo tão cíclico e agora é a questão da identidade. Há uns tempos eram os limites dos direitos de expressão e antes era outra coisa e mais para o futuro há de ser outra coisa ainda. Depende. As pessoas estão a atingir um ponto de ruptura em que já não suportam ouvir falar disto. Parece-me. Eu pelo menos admito que já tenho algum cansaço. É o fenómeno de saturação, mas se deres um passo atrás percebes que ainda não fomos ao fundo da questão de nada. Os limites do humor. De há uns tempos para cá, volta e meia vem à baila, mas percebes que ainda ninguém conseguiu. Tornou-se tudo muito tentacular, tem tudo muitas gavetas, volta e meia alta versão, e depois contradiz-se, e depois aquilo que tu estás a dizer das duas fações. Entretanto, percebes que a outra, às tantas, é tão má como a primeira. No caso da liberdade de expressão, às vezes eles dizem defender a liberdade de expressão. Se começares a distorcer aquilo que eles acreditam, percebes que são iguais aos primeiros ou piores. Voltando àquilo que define mais ou menos quanto a pretensão de tentar definir o homem no século XXI. Essa memória, percebemos que a memória é uma coisa... Está tudo fugidio. Seja as coisas que tu vês, as pessoas com quem falas, tornou-se tudo descartável. Parece que fui tomado pelo espírito velho do Restelo, isso seria algo que ele diria, Não, porque mas esse papel é meu. de alguma forma fomos seduzidos pelo espírito do consumismo e vemos, querendo ou não, às vezes até dizendo o contrário, de facto, vemos o outro como objeto. Só queremos o Sim. outro enquanto ele produza alguma espécie de prazer. A partir do momento Algum proveito, sim. que ele revela ali uma certa aspereza, epá, vamos a outra coisa. Tudo é descartável, há falta de memória, tens toda a razão, que é irónico, porque acho que nunca houve tanto acesso à informação como há hoje em dia. O problema é que até a informação a que tens acesso pode estar deturpada, pode não ser verdadeira. Há outras pessoas que usam a mentira e escudam-se quando apresentam, as outras partes apresentam mesmo factos. Como é que é? Os factos não são empáticos. Os factos não serem empáticos. Também, e depois uma coisa que o Trump costumava muito usar, encalha sempre a conversa quando eu me esqueço das coisas. Quando ele dizia que as coisas não eram verdadeiras. Estamos aqui a falar da memória. Ironicamente não tenho nenhum. Isto foi para fazer uma piada, não é? Estou a criticar os outros e também tenho Alzheimer. E cá está, agora usei uma doença e já não estou a ter empatia com portadores da. Por exemplo, o Alzheimer, eu acho que é a doença, é o melhor exemplo. Quem é vítima da doença não se pode indignar, porque vai esquecer-se.
Tem de ser sempre outra pessoa a indignar-se. Percebes? Aquela expressão também muito comum, o lugar de fala. Ninguém tem lugar de fala para falar disto. Se tu tens Alzheimer, mesmo que te faça comichão durante um tempo, vais-te esquecer rapidamente. Não estou a ver como é que se pode atacar aqui piadas sobre Alzheimer. Pá, é por empatia. Por empatia. Uma É por transfusão de empatia. empatia. É isso que estás a... Uma transfusão. É por osmose e temos de defender os fracos. Essa coisa do paternalismo, eu acho muita graça na questão dos livros. É como se atualmente tivéssemos chegado ao cume da evolução humana e o homem do século XXI é que é detentor da verdade e temos que assegurar que os vindores, seja no século seguinte, seja daqui a 10 séculos, levem o melhor. Nós já estamos a salvaguardar as próximas gerações. É uma condescendência suprema. Achar que estamos no sítio privilegiado da história humana, nós é que estamos Uhum. certos disto tudo. É melhor já apagar isto tudo. Um Tens paternalismo razão. absurdo, pá. Quando se julga os feitos do passado à luz dos critérios de hoje, da atualidade, quando se tenta evitar que as situações desenvolvam por vias que não queremos, eu acho que estamos a condicionar um percurso que deveria ser natural. Obviamente, almejamos atingir o equilíbrio, uma sociedade correta, justa. Eu acho que esses princípios não deveriam estar em causa. Agora, tudo tem a de se encaixar na definição muito própria de cada um de nós, que é tão dispar, é impossível. E acho que as pessoas não têm essa noção. Mesmo pessoas que estão lado a lado a gritar ou a defender um lado ou outro, se eles pararem para falar com a pessoa do lado, vão perceber que afinal não são tão parecidos como eles pensam. E se calhar, se permitirem falar com pessoas do outro lado, eles vão encontrar muitos pontos em comum. Mas este diálogo não acontece, porque estão a usar camisolas diferentes, de cores diferentes. Vamos começar a Vamos a isso. afunilar. Vamos puxar o serrote a isto. É noites na praxis ou no praxis? Na praxis. Eu digo na praxis. Se estiver errado, olha, vou levar tal. Do Pedro, que é o dono daqui. Mas depois sentas-te com ele e conversas. Sim, depois falamos. Eu recordo-me teres falado mais uma vez, José Bernardo, e falaram das noites de Coimbra, na altura, fazendo bem as contas, há 11 anos, que havia uma espécie de escassez de noites e, além disso, o público também... A comédia parece que não era algo atraente. E, entretanto, esta conversa há de ter um ano que tiveste com o Zé Bernardo e sentiste muitas melhorias nesse aspecto. Como é que vês Muitas. essa espécie de trajetória em Coimbra, seja a nível de noites, comediantes, público? O que é que te Não- apraz dizer? Por sorte e felizmente, não só em Coimbra, mas como todo o país, antigamente havia umas noites no Porto e umas noites em Lisboa, e alguns cegos andavam a tentar fazer alguma coisa para o resto do país, sem grande sorte. Parece que posso estar a diminuir os feitos deles, mas não é a minha intenção, é só a percepção que eu tinha na altura. E aquilo que eu encontrei quando nós tentámos iniciar e criar noites era que efetivamente não havia nem conhecimento das noites, porque o Levanta-te e Ri era a única referência de stand-up no país e já estava frio. Aquilo já tinha desaparecido em 2012 ou assim, creio eu, posso estar enganado, mas tenho essa ideia. E da parte dos bares não havia assim grande interesse em fazer esse investimento, porque pensava, então, mas vocês quantas horas é que vocês vão estar aqui? Uma? Não, preciso de entretenimento para a noite toda. Não é contar anedotas? Não, senhor, não é contar anedotas. Pois, eu nem conheço nenhuma que estás aí a dizer. Portanto, era este desconhecimento, falta de interesse e falta de vontade. Da parte do público, estávamos a sair de uma recessão, havia pouca capacidade financeira e se calhar pagar bilhete para ir ver uns 4 macacos estavam a começar a fazer humor que ninguém conhecia, se calhar não era uma prioridade. Nesse sentido, que aqui também é um bocadinho, dou os parabéns e tenho um bocadinho um sentimento de orgulho, se calhar paternalista, em relação a esta malta que está agora a criar estas noites, porque conseguiram, se calhar era a altura certa, tiveram essa benesse, mas tomaram a iniciativa e criaram noites muito, muito boas. Eu lembro-me do André Carmo, no Reitor, agora estas noites acho que já nem existem, mas durante pelo menos um ano ele criou ali um espaço onde semanalmente os miúdos em Coimbra, que há cada vez mais a querer fazer stand-up, podiam ir experimentar e tinham sempre casa cheia, só que lá está, condicionalismos
quem é dono do espaço, se calhar não tem bem noção do que é que está a pedir, estavam a pedir demasiadas horas para aquilo se manter. Eu percebo porque é que não continuam. O Guilherme Corveia e o José Bernardo criaram as noites do Grêmio Boémio, portanto fizeram uma noite incrível, muito fixe, com mais de um ano de duração, se não estou enganado. Também há outras, as nossas noites, na Praxis, depois há outra que é num bar lá perto das faculdades, lá para cima. Terraço da Alton, algo assim, não é? Não, acho que é isso. Eu já falei Sim. com o Nuno Belo. E acho que também são noites que estão a correr muito bem. E a mim alegra-me imenso saber que Coimbra finalmente tem algum dinamismo, tem estas noites que permitem aos miúdos que estão a fazer ir fazer, receber pessoas de fora que têm interesse em ir a Coimbra, nem que seja de passagem para Lisboa ou para o Porto. A mim pouco me importa, o orgulho cunibricense não me impede de ficar agradecido por termos essas noites, nem que sejam só de passagem, porque felizmente temos. E começa a haver um roteiro, que era uma coisa que nós nos Aristocratas, quando começámos em 2012, sonhávamos e queríamos muito começar e tentámos fazer, mas não havia essa receptividade. O Afonso Paiva também, numa altura que se calhar não foi muito fácil, conseguiu criar um festival de humor em Coimbra. Estes miúdos novos sabem mexer-se e querem mexer-se e não ficam parados à espera que alguém faça por eles e conseguem organizar noites muito boas. Mas obviamente que as melhores são as da prática. És tu, a Rita Leitão, também já falei com ela, e o Lucas Maia, não é? E o Lucas Meia, sim. Organizamos as noites, sempre, ou salvo algumas exceções, por alguma impossibilidade, por norma é sempre à segunda quinta-feira de cada mês. Recebemos um ou mais convidados, dependendo de quem vem e de quem se queira fazer acompanhar, e também open mics, que ultimamente não tem sido possível abrir tanto para a malta de Coimbra, porque a malta que vem de fora também traz os seus. E eu percebo, torna um bocadinho mais fácil a viagem, minimizar as despesas e também permite criar núcleos e equipas que viajam e têm essa experiência de ir para um sítio e fazer a noite, comentar as noites uma dos outros, e essa vivência também é muito importante neste meio. E o público, como é que achas que ele cresceu durante estes últimos 10 anos? Para já enche. Todos estes espaços que eu falei, e o terraço não sei porque nunca fui, mas onde sei também enche. Portanto, 4 noites em Coimbra, às vezes na mesma semana, em dias diferentes, mas na mesma semana, e todos encheram. Isso para mim é uma alegria tremenda. As pessoas talvez não faziam quando tínhamos as noites da Praxis e não havia mais nenhuma noite em Coimbra nessa altura, até 2019, tínhamos as noites da Praxis e que eu enchia sempre. Mas agora, 4 noites na mesma semana é uma coisa que me alegra imenso. Me deixa muito orgulhoso as pessoas de Coimbra, ou que se deslocam até de fora, da Figueira, de Pombal, de localidades à volta de Coimbra, e se deslocam, pelo menos à Praxis que eu tenho visto, enchem a sala e vão com vontade de rir. Todos estes espaços, entrada com bilhete, o que ajuda a distinguir também quem quer ir ver ou quer só ir armar confusão ou só entreter-se e não ter respeito por aquilo que está a acontecer. Uma das razões pelas quais também decidimos aplicar a bilheteira na Praxis, mas felizmente tem enchido e as pessoas vão com vontade de rir, que é das coisas que mais me orgulha num público, é quando nota-se que as pessoas vão, respeitam o humorista, mesmo que não gostem, e também não tenho visto situações de riso gratuito, sabes? Nota-se que ou estão a gostar ou não estão a gostar, e é também um bom feedback para o humorista. Há públicos diferentes, obviamente, e o humorista terá de fazer a leitura que deverá fazer. Não é deprimir, é tentar perceber se foi ele que não teve tão bem, ou ela. Se foi humorista enquanto figura, não é dentro da autoanálise que terá de fazer, e o público alegra-me imenso. Digo alegro-me porque fico genuinamente feliz. Eu sei que isto parece um bocado palermice, mas fico genuinamente feliz de ver o público a aderir tão bem ao stand-up e a querer ver e aceitar. Nós temos tido lá na Praxis humoristas tão diferentes e às vezes o público repete, são as mesmas pessoas que vão, outras vezes são pessoas diferentes, mas dá para ver que aceitam tipos de humor diferentes e coisas, e às vezes tipos de humor que não são tão fáceis de digerir, e ainda assim as pessoas percebem o contexto e percebem que estão ali grande maldade. Nós também, pronto, se eu fosse algum humorista que tivesse um tipo de humor de ofensa gratuita só porque sim, provavelmente não era o convidado para aquele espaço. E aí é uma forma de censura da nossa parte, mas é também com base nos nossos gostos pessoais. Vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer no início. Não condeno essa paixão. Desculpa, isto foi triste. Não condeno essa via de tentar chocar ou
no Reitor, primeiro dia que fui ao Reitor, houve um miúdo que foi como que fazia humor negro. E eu, para ser sincero, andava tão desligado. Eu acreditava, pensava que os miúdos já nem utilizassem esse tipo de rótulo, de humor negro. Mas, pelos vistos, sim, e agarram-se um bocado às referências que tinham, e aos mesmos beats, às vezes, com referências ao Angélico e tudo mais. E à Maddie, e eu, tens a mesma idade que a Maddie. A única forma, bom, mas isto era quase um sketch. A única forma de dar a volta num beat da Maddie é a Maddie levantar-se do público. Foda, já estou farto dessa merda. Já estou farto de falar de mim. Eu vim para aqui para espairecer e agora. Deixem-me. Era a única forma de. O critério não é que não seja humor negro, é só coisas gratuitas ou batidas ou desnecessárias ou fracas. Se nos é permitido o crivo de qualidade. Mas ainda assim o público, apesar de ser tipos de humor tão diferentes, tem aderido muito bem. E eu gosto de ver isso. Gosto de ver que, apesar de todo o barulho cá à volta nas redes sociais e tudo mais, as pessoas que eu tenho visto agora irem às noites da Praxis de stand-up vão com vontade de ver e têm a mente aberta para ouvir o que a pessoa tem a dizer e rir-se no fim de sentirem vontade de rir. Acho isso fantástico. Tu disseste, eu encontro em algumas pessoas, sobretudo quando têm uma ideia para uma coisa e mais à frente concretiza-se. Pensando em Coimbra, já uma espécie de constelação, eu acho que era também de Coimbra, o Mário Videira, que dizia que era chato. Ele perguntou-me se era pelo pai. Ele perguntou-me pelo pai. Não é filho, pois não. Não, pá, que eu sei. Mas também, se for, olha, props para a mãe por ter dado o meu apelido. É chato no sentido económico. Já falei com muita gente de Coimbra, falei com o Afonso Paiva, depois me disseste o Nuno Belo, que é do Terraço da Alta. Falo agora contigo. Já falei com o Freddy, já falei com o Zé Bernardo. O Lucas Maia também é de Coimbra? É, quer dizer, é brasileiro, mas vale o que vale, não é? Não, ele já é mais de Coimbra do que Minas Gerais, ou lá de onde é que ele é. Estou desconfiado que o Brasil nem existe. Ele é malta que está a enganar-nos. Falam português de Portugal, mas assim que entram em Portugal... É um toque exótico. Yeah. Sobretudo no início, andares a fazer 5 minutos Porto, ou Lisboa, ou outro sítio qualquer. Quando eu comecei, eu equacionei a possibilidade de mudar para Lisboa. Olha, a mesma pessoa que me disse que não interessa o que tu fazes, interessam os números e quem tu conheces. Foi essa a expressão que ele disse. E também me disse outra coisa, que era para quer ser o centralismo, porque de combater o centralismo, porque ir para Lisboa era uma necessidade. Se eu quisesse vingar no meio. Se calhar ele tinha razão, porque não vinguei. Mas o meu raciocínio na altura foi: pá, tenho as noites no Porto, tenho noites em Lisboa, eu estou em Coimbra, estou a meio caminho, de cada lado. E não era impedimento nenhum. E tínhamos esse sonho, e se calhar essa ilusão, na altura de construir essa via, de vários pontos ao longo do país onde pudéssemos ir atuar. Felizmente, o pessoal hoje em dia está a criá-los muito bem. Das coisas que nós nos orgulhamos lá na Praxis, eu, a Rita Leitão e o Lucas Maia, e estou a utilizar os apelidos para quem estiver a ouvir, a ir procurá-los porque merecem. Uma das coisas que fizemos e que fizemos questão, e felizmente o Pedro, o dono da Praxis, aceitou, percebeu que era essencial, foi dar condições às pessoas para irem. Portanto, o cachê, na nossa modesta opinião, e daquilo que temos conhecimento do resto dos espaços, é muito bom. A comida é ótima, a cerveja ainda é melhor, portanto, as noites são fixe, o público é porreiro, nós tentamos recebê-los bem. Foi importante para nós receber as pessoas bem, de forma a que elas gostassem de ir, gostassem de recomendar e quisessem voltar. Tanto os humoristas como o público. Uma coisa que eu apontei aqui, vou tentar enquadrar-te para não ser a cru. Já fiz referência, acho que é o segundo episódio, agora estou-me a rir porque estou-me a lembrar de uma parte em que tu disseste que era a segunda vez que ias ao Alegria de Viver e que isso normalmente era prenúncio do programa a acabar. Continua no ativo, ou seja, a tua profecia não surtiu efeito. Calma. Tens de esperar um bocadinho, mas vai acontecer. Aconselho, eu acho que é uma conversa muito engraçada, mas na parte final, quando deixou de ser engraçado e passou a ser sério, houve lá uma parte onde tu foste abrir o show do Rodrigo Marques e falaste naquela parte da forma como os comediantes, neste caso o Rodrigo Marques, mas acho que alargaste a forma como o comediante brasileiro está, ou seja, é quase instintivo puxar os outros para cima, neste caso humoristas, e contrastava com a tua postura, parece que estavas a intrometer-te entre o humorista, neste caso o Rodrigo, e o seu público. Puseste a questão no ar, às tantas sou eu que estou errado. A percepção que eu tenho, em Portugal, quase todos temos a tua postura. Achas?
Eu acho que isso está a mudar. Costumo dizer que este meio do stand-up, qualquer meio artístico, parece-me, é o Texas. E no Texas vale tudo. Texas antigo, quase atual também. Estava a ver que eu É, agora é, é, comecei a pensar, mas que mudança é que houve Quando havia civilizacional? mais cowboys. Ok. Não, mas eu consigo. Uma analogia é esta: é o Texas e vale tudo e encontras tudo. Mas a tua postura, quando entras neste meio, eu percebo que às vezes tem de ser um bocado entrar à saloon, que é com confiança. E isso falta-me a mim. Eu reconheço isso em mim, eu entro quase, posso entrar. E agora imagina um ambiente de um saloon em que estás assim a abrir as portitas, assim, só a espreitar e dá licença, ninguém quer saber de ti e ninguém vai prestar atenção. Por isso eu percebo quando, remetendo também um bocadinho para aquilo que eu estava a falar, que eu era um bocado crítico para esta malta que tem um bocado mais cagância do que substância. Eu percebo o porquê e realmente aparecem e fazem um espalhafato e ganham seguidores e isso permite-lhes crescer e ganhar mercado e posição no setor. Eu percebo isso tudo. E a minha postura e de alguns outros humoristas que eu conheço, que eu considero, não são muito bons, são extremamente bons, são muito bons, mesmo a nível internacional e mal, pessoas que quase ninguém conhece. Eles são tão bons e dão-me tanto na alma que eles não sejam mais conhecidos. Eu posso ser que uma vez estava no The Cellar lá em Nova Iorque, tive a felicidade de ir lá e consegui assistir a uma das noites. E eu estava a olhar para o palco e foi uma noite recheada de gente que hoje em dia já é mais conhecida. A Amy Wong, o Sam Morrill, o Mark Norman também lá estava. Gente muito boa, que eu gosto imenso de ver, mas eu Sim, estava a sim. ver aquilo e a pensar, isto não é assim tão diferente das nossas noites. Eu conseguia imaginar aqui imensa gente que eu conheço e não destoavam, não faziam pior figura. Comparar um comediante português com o Luís C.K., há aqui uma forma de comparar. Se comparares o Luís C.K. no início, quando ele está a testar material, e um comediante português no início, quando está a testar material, aí percebes que a diferença não é muito grande. Não é muito Exato. grande. A diferença é que depois o Luís C.K. tem 1000 datas em cima daquele material. É essa a diferença. Ainda há pouco tempo, isto parece um name drop, Dá-lhe, dá-lhe. primeiro, mas é a segunda vez que eu vou falar deles. É do Bruno e do Sérgio, do Jovem Conservador Direto. Eles fizeram aí uma tour, pequena tour, mas ainda assim várias datas seguidas. E a evolução entre a primeira noite e a última era incrível. A postura deles em palco, à vontade, a fluidez com que saía, as piadas, o sentirem-se à vontade em palco para absorver a noite e adaptarem-se à noite e não terem receio de experimentar coisas novas, tendo sempre como base o texto que eles já levavam. E essa rotina, ou essa percepção que eu tive, fez-me valorizar muito a rotina e a possibilidade de ter vários espetáculos seguidos, noites seguidas, já nem sonho na mesma noite, cá parece um bocado impossível. E remetendo um bocado para aquilo que estavas a dizer do Rodrigo Marques, o humorista brasileiro, em conversa com ele, tens que ir ao Brasil. Eu vou ao Brasil, não te preocupes. Uma das coisas que mais me cativa na perspectiva de ir ao Brasil é exatamente isto, o facto da quantidade de salas que eles têm lá em São Paulo, na mesma noite poderem ir a várias, todos os dias fazer. E eu pergunto, se nós, quando estreamos uma coisa, já temos de ter ensaiado em casa, provavelmente, e vamos um bocadinho a medo, e para ser bom é quase na estreia, que acho incrível. Em Portugal há um bocado isso, o Salvador Martinha, mais um name drop, foi uma das pessoas que nos deu formação aos aristocratas. Nós formámos depois de um curso nas produções Que, fictícias. alegadamente, lembro-me de ver uma imagem, tu e o Rui Cruz estão numa espécie de formato meme, para tentar e depois tu corrigir-me-ás. O primeiro e Está o bem. segundo, os melhores humoristas de Coimbra, trazem o 15º. A imagem era eu de um lado, em grande, e depois o Rui Cruz do outro, e o Cruz está a dizer assim: tu és o melhor humorista de Coimbra. Eu, não, tu és o melhor humorista de Coimbra. E Yeah. depois aparece a cabeça de Salvador Martinha um bocadinho abaixo e o melhor 15º humorista de Lisboa também vem. Ah, que era mentira, mas ele era o 16º. E E agora já subiu só, muito, já está no décimo não, segundo. 12º à volta disso. À vontadinha. Não, mas o Salvador Martinha disse logo na formação que era o humorista português tem partido muita pedra e quando vai ao palco é quase a seco, porque não teve experiência nenhuma daquele texto. Vai experimentar o texto e já tem de ser bom, é descartado. E isso eu reconheço nos humoristas portugueses, a coragem de ir para o palco com um texto que não foi experimentado e só o vão poder fazer 3, 4, 5 vezes. Se bem que a gente está a mudar, felizmente. Cometendo para que a repetição e a quantidade de vezes que é permitido ir para um palco, para nós humoristas, bom, que potência. Para nós que vamos para o palco para tentar fazer stand-up, é uma dádiva, acho que valorizamos cada oportunidade que temos, mas adorava ter essa possibilidade, ter a frequência que o Rodrigo Marques tem. Para recuperar o que estavas a dizer, que foi conversar no podcast, que alegria de viver,
Isto foi uma lição que o Rodrigo me deu. Foi no Sá da Bandeira, o espetáculo acabou, os agradecimentos, e estávamos os dois a sair do palco. Ele deu-me os parabéns, mas depois também me disse: tu não respeitas o teu público. E eu a pensar: oi, o que é que eu fiz? Querem ver que fiz asneira? Acho que correu bem, pá. Eu tive uma ovação antes de tu entrares. Acho que correu bem. E ele assim: não, mas por isso mesmo. Agora dei-te a oportunidade de falares para o público, diriges a ele a dizer: eu quero que vocês me sigam, o meu user é este, e é este que eu vou sigam, eu quero vir fazer espetáculos para vocês. Tu disseste só: muito obrigado, tchau. Perdeste a oportunidade de mostrar ao público que os acarinhas, que os queres, que lhes pedes para te seguirem porque queres manter essa relação. E eu nunca tive essa percepção. Nunca. Porque parece sempre que estou quase a mendigar a atenção, que estou a pedir para, por favor, me seguirem porque é uma questão de ego. E eu percebo que não é, mas é essa a percepção que vão ter de mim. E ele estava-me a explicar que não. Que é demonstrar agradecimento por o público ter vindo, ter rido, ter aplaudido e querer seguir-me, e eu não lhes abrir a porta para fazer isso. Um mindset completamente diferente. Eu utilizei agora um estrangeirismo, tu disseste-me que era importante. A reputação da frase vai logo lá para cima. Parece que estou a sacar cavaladas aqui. Porque é realmente uma perspectiva muito diferente e, ironicamente, mais generosa e mais aberta do que aquela que eu tenho. É um falso pudor, pelos vistos. E eu percebo então que as novas gerações, felizmente, também não a tenham, e por isso é que eu também já não sou tão intransigente quando encontro essas situações, porque também houve alguém, como o Rodrigo, que me abriu os olhos e fez perceber que há outras formas de nos relacionarmos com o público e não é necessariamente mau. Não sei se parte daí, mas muitas vezes o lado cínico do comediante conseguimos perverter todas as situações. E esta situação, que para o Rodrigo não tem maldade nenhuma, para alguns comediantes portugueses parece que tem. A forma como o Rodrigo abordou essa. Até parece que conheço o Rodrigo. O Rodrigo Marques. Ele tinha esse carisma, essa capacidade. Estás com ele e parece que já são amigos. Portanto, eu percebo. A vontade dele em palco remete para isso. Eu acho que foi a primeira vez que ouvi essa formulação. É aquelas coisas que nós ouvimos fragmentos ou andam a pairar, mas essa forma esculpida, da forma que tu disseste, acho que nunca tinha ouvido e faz sentido. Se o público gostou da tua atuação, se quiserem, tu não estás a obrigar, não vais a cada lugar, sigam-me caraças, sigam-me. Para terminar, faço sempre esta pergunta: quem é que viste nos palcos ultimamente que tenha enchido o olho? Olha, felizmente tenho visto muita gente. Como eu disse, andei um bocado afastado, não conhecia ninguém. Agora esta reaproximação permitiu-me conhecer muitas pessoas. Eu gostei muito de ver a Rita Gaspar, recentemente, uma miúda que foi atuar connosco em Ilha, convidámos-la e ela aceitou. Ela estava tão nervosa no camarim, mas tão nervosa. E depois eu venho para o palco assim, cara, não vai correr bem, está a tremer tanto. E depois chegou ao palco e a postura mudou completamente. Ninguém diria que ela não estava confiante há 5 segundos atrás. Obviamente que é atrás. Uma postura tão segura de si própria, com boas piadas e a falar sobre si. Portanto, nota-se que é material mesmo dela e original. Como se falta há pouco tempo e já tem uma voz tão marcada, fiquei muito bem impressionado com ela. Uma pessoa nova que esteja a começar, eu diria que mais recentemente foi ela. Por acaso já tive o prazer de falar com ela aqui. Ainda não havia fazer stand-up, mas uma coisa que eu notei na conversa, sobretudo, todas as conversas que eu tenho aqui são irrepetíveis e não tenho, ou seja, não tenho guião. Tenho algumas perguntas por onde podemos passar, muitas delas que eu tinha que não vou passar, acho que a conversa está boa como foi. É como quiseres. Pelo menos falo por mim, agora tu dizes, não, isto foi uma bela merda, pá, isto foi uma bela merda. Ia dizer isso depois em off, mas não por ti, por mim. Mas o que eu notei na Rita é a paixão com que ela fala nas coisas. E a paixão tu não podes esconder. Eu não demonstrei nenhuma porque já sou velho e ressequido. Já não Exatamente tenho ilusões. Exatamente como eu. Já é muito difícil. Pelo contrário, tu és uma pessoa muito cativante. Agora é a parte em que parece que estou aqui a polir os testículos e peço desculpa pela expressão. Podias ter dito colhões. Podia, sou uma Agora pessoa mais ou menos bem educada. Não, mas olha, pelo contrário, tens interesse, não faço ideia o que levou a querer falar comigo, mas agradeço-te, gostei de falar contigo, gostei da nossa conversa. E sim, mostrar a paixão é importante e a Rita parece tê-la, e ainda bem, e não vou ser eu a desmanchar o sonho dela, que isto não vai dar em nada. Porque ela é mulher e não há espaço para elas no humor em Portugal. E se ela mudar de sexo? Para mim continua a ser gaja, só que disfarçada.
É essa a postura a ter hoje em dia, não é? Estou a brincar. Estou a brincar. Não, acho que vai ter futuro na comédia, não é mesmo? Sendo mulher ou não. Para ser sincero, eu, dentro do meio, não sei se isso vem do público ou não, mas dentro do meio nunca vi ninguém dizer tem piada para gaja, tem piada. Eu não vejo isso. Nem há 12 anos, quando comecei, se fores bom ou boa no palco, e fora dele também, não estou a brincar. Se fores boa humorista, conquistas o teu espaço, e se não fores boa humorista, mas te dedicares e melhorares, conquistas o espaço também. Acho que, acho que o critério é esse. Faz Sim, rir ou não faz rir. já falei com algumas comediantes, sobretudo para preencher as cotas, claro. Exato, eu percebo. É por isso que tenho a E Rita lá na Praxis também. Estou a brincar. É porque está muito dela e ela ser uma excelente humorista. E a resposta foi exatamente essa. É claro que o meio da comédia, todos os meios em que há humanos, têm defeitos. Mas ainda assim, parece-me um bocadinho mais perfeito do que o mundo dito global. É um bocadinho mais justo. Quanto muito, e à semelhança, se calhar, de outros mercados, de outros meios, se calhar o mais difícil é o acesso. Mas eu não vejo qualquer restrição em querer convidar uma mulher, uma humorista por ser mulher. Acho que a questão é que tens ali logo o recibo. Foste para o palco, fizeste rir, merece aquele lugar e vais ter de voltar a ser convidado várias vezes. Usando um exemplo. Eu falava muito da Luana, Pensei da que no dia Lubem. que eu fui mulher. Não, mas já há de vir, há de vir. Estou a cruzar os dedos, porque é tão mais fácil ser mulher. Ah, falava muito da Luana do Bem. E para te ser sincero, do que eu vi, do que me aparecia online, não, a Luana não me dizia muito. Parecia uma rapariga simpática, não me dizia muito enquanto humorista. E depois ela foi à Praxis e depois assim, não, tem boas piadas. Estava um bocado nervosa e tudo mais, mas isto foi há muitos anos. Estava um bocado nervosa, mas tem boas piadas. E depois via a abrir o espetáculo do Batatas em Pombal. E diz, mas tem uma ver, ela tem imensa graça. E acho que o recibo é esse. Quando eu não lhe achava piada, não era por ela ser mulher. Era porque o que ela estava a fazer não ia ao encontro do que eu gosto, do que me faz rir. Depois, ver stand-up, que eram as coisas que eu não tinha visto, que me apareciam online, não era stand-up. Depois de ir ver, é inegável, ela é hilariante, ela é muito boa. Quer queiramos, quer não, o comediante português, é claro que há gradações. Vai ter que passar muito tempo até ele ter um determinado número de datas para que se note a evolução. Aquilo que aconteceria nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em que tens muito mais atuações, a tua evolução salta à vista. Quando tens a possibilidade de ver vídeos das primeiras vezes, e às vezes há socapa, mas alguém que grava, e percebes Uhum. que é a primeira tentativa ou das primeiras tentativas em que um comediante desses que dizes, epá, perfeito. Percebes? O gajo está a patinar também. Mas aqui a questão nem era tanto, eu estava-me a referir, não era tanto ao facto de ser as primeiras vezes que ela estava a fazer um determinado texto, porque isso aconteceu na Praxis já há uns anos. E sim, estava nervosa, mas percebia-se que o texto era bom. O veículo que me era apresentado, no qual ela estava, eu não era público para aquilo. Não quer dizer que não haja, e espero bem que haja, e claramente há, porque tem sucesso. Mas depois de a ver a fazer stand-up, e que era aquilo que toda a gente a elogiava, é inegável. E, portanto, a prova está dada. Não é por ser mulher, não é por não ser, é por ter piada. E, portanto, merece o seu espaço. E assim espero que seja para a Rita e para qualquer outra mulher que faça. E onde é que as pessoas te podem seguir? Muito bem, então, seguindo a dica do Rodrigo Marques, podem-me seguir no Instagram, eu, Rafa, e espero desenvolver mais conteúdos e mais dedicados, que é também uma das mudanças que eu espero fazer, é levar um bocadinho isto mais a sério, perceber que efetivamente, se queremos uma plataforma e um público, temos que lhes dar conteúdo. E não é andar aqui um bocado às aranhas e tentar perceber porque é que eles não me seguem, se me viram uma vez em 2014. Portanto, eu também tenho que levar isto um bocadinho mais a sério e respeitar o meu público, se efetivamente gostarem do que eu faço, então podem me seguir em Rafa, no Instagram. A razão pela qual te convidei foi por isso mesmo. A paixão pelo stand-up está aí. Nota-se, estavas a falar nas tuas noites. Os olhos até começaram a brilhar. Por Oh, isso, muito obrigado. por isso não há pessoas que gostam, seja de temas relacionados com a comédia, apesar de termos andado à volta de coisas que aparentemente não têm que ver com a comédia, mas que colidem, volta e meia. Se me forem ver, vão perceber que tem muito a ver com a comédia, porque são temas que são quase irrecusáveis de abordar.
entram na comédia, que mais não seja, são comichões. Espero que tenhas gostado da conversa. Está feito. Gostei muito. Muito obrigado por me teres convidado.